O melhor de Deus ainda está por vir, amado. E de fato, a obediência, ela gera bênção. Eu sempre estou conversando com o Natanzinho. Às vezes o Natanzinho, ele quer me dar um chapéu ali, um chapéu aqui. Aí eu falo, Natanzinho, a obediência gera bênção. Fala para o teu irmão da direita aí, amado. E fala para o teu irmão da esquerda. Que bom que você veio. Fala com mais autoridade, que bom que você veio. A minha veia Nazaré, sorriso está na flor da pele, aleluia. Jesus é bom, Nazaré, o tempo todo. Jesus é bom, amado. Jesus, ele ouve um povo que ora, viu, amado? E essa igreja, ela não vai se calar, ela não vai retroceder. Ela não vai ser paralisada, amado. Nós não vamos parar de orar por uma atitude minha, uma atitude sua. Às vezes a pastora pega no meu pé, você fica falando para o pessoal orar. Em partes, a pastora Cíntia, ela tem razão, amado. Só que eu vou falar algo para você aqui. Em um culto como esse culto de hoje, que é culto de cura, de libertação, você tem que passar pelas essas portas com um propósito. E eu creio que cada um, eu quero acreditar que se você não passou com um propósito pelas essas portas, você está perdendo o teu tempo nesse ministério, você está perdendo o teu tempo dentro da igreja, seja qual for o culto. Então venha com um propósito, e o propósito é Jesus de Nazaré, amado. O alvo é Ele. Repita aí, amado. O meu alvo é Jesus. Porque se não é Jesus, o que seria de mim e o que seria de você se não é Jesus? Ele disse assim ao evangelista Adair: sem mim nada podeis fazer. Eu e você sem Jesus, eu tenho falado aqui, é como um barco à vela. Sem o vento, ele não sai do lugar. É assim o homem sem Jesus. Eu e você sem Jesus, estamos perdidos. Eu e você sem Jesus, é como que o médico chegasse para você e te desse uma palavra e dizendo assim que acabou, não tem mais jeito. Pois eu vou falar algo para você aqui. Saiba que a última palavra não é a do advogado, não é. A última palavra não é do pastor, não é da pastora. A última palavra nesta casa, neste recinto, é de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é que dá a última palavra nessa casa. E eu já quero estar convidando aqui o nosso evangelista Adair, nosso pastor, nosso presbítero. E ele vai continuar falando conosco nessa noite de hoje. E deixa eu falar outra coisa para você aqui. Você leva para casa, o que Deus te entregou. Leva crendo.
leva crendo. Deus falou contigo, leva. Foi liberada uma palavra, creia então somente. Creia então somente. O centurião falou, basta somente uma palavra. Ele deixou, evangelista, Jesus maravilhado. O centurião deixou Jesus maravilhado. Deixa eu falar uma coisa para você. Agora imagina Jesus maravilhado, cheio de maravilha, que um homem deixou ele maravilhado. Ele disse assim, ó: nem mesmo em Israel vi tanta fé. Agora ele vai de caminho, ele sai de Emaús e vai para Naim. Imagina ele maravilhado. Imagina, você sabe o que aconteceu, né? Quando parecia tudo perdido para aquela viúva, ele liberou uma palavra de vida. E Jesus nessa noite vai liberar uma palavra de vida, de vida, de vida para a minha vida e para a tua vida. Dá para entender? Seu Deus e meu Pai, aqui está o teu filho, Senhor, que nunca recusou trazer uma palavra nesta casa, neste recinto. Continua a usar ele com autoridade, e o teu nome vai continuar sendo glorificado e exaltado em nome do Senhor Jesus. Você que pode, aplauda ao Senhor. Eu quero ser muito grato a Deus, quero ser muito grato ao nosso tão querido e amado Jesus, e quero ser muito grato ao doce Espírito Santo por permitir mais uma vez nós entrarmos aqui na sua casa e juntos como igreja adorar, glorificar, engrandecer e enaltecer o nome do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E querendo o mundo ou não, querendo os demônios ou não, um dia todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo sempre foi e sempre será o Senhor das nossas vidas. Paz do Senhor, meus irmãos. Deus continue abençoando sua vida, Deus continue abençoando sua família de uma maneira muito rica, de uma maneira muito especial. Deus continue aqui abençoando nossos pastores, apóstolos, que a bênção de Deus seja sobre a vida dos senhores em todas as áreas da vida, de uma maneira assim abundante, de uma maneira assim sobrenatural. Para mim é sempre uma alegria quando o pastor Wilson me liga. Ele me convidou para estar aqui domingo. Eu tentei até desmarcar quando o senhor entrou em contato comigo, mas não tinha como, porque eu tinha que atender um dos pastores na igreja que eu faço parte. Fala congregação, tem a sede e as congregações. Então eu sou da sede, eu ia ter que atender uma das congregações. Não deu para mim desmarcar, mas para mim sempre é uma alegria, sempre é para mim uma alegria quando o pastor Wilson me chama para estar com os irmãos. E nessa oportunidade que ele me convidou, eu quero compartilhar com a igreja aqui em Isaías capítulo 37. Oh glória, oh glória. Eu também, pastora, sempre oro para Deus batizar as crianças com o Espírito Santo. Eu aprendi isso com uma palavra. Se Deus um dia permitir, quem sabe na próxima vez que eu vim aqui, né? Jesus olhou para João Batista e disse assim: dentre os nascidos de mulher, João Batista, ele é o maior. E quando eu divido assim, pregando 7 áreas sobre a vida de João Batista, uma das áreas que eu compartilho com a igreja é que João Batista, desde o ventre da mãe dele, ele já era cheio do Espírito Santo.
Quando João Batista pisou na terra, irmão, ele já era cheio do Espírito Santo. Então João Batista, desde criança, era cheio do Espírito Santo. E isso é muito importante, meus irmãos. Os pais estão orando para Jesus encher os filhos do Espírito Santo. Isaías 37, versículo 14. Isaías 37, 14. Só aumenta o meu som um pouquinho só, meu querido. E tendo Ezequias recebido a carta da mão dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor e estendeu perante o Senhor e orou ao Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, Tu somente é Deus de todos os reinos da terra, e Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras. Afronta ao Deus vivo. A verdade é, o Senhor, que é o rei da Síria, assola todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque os deles Deus não era senão obra de mãos, de homens, madeira, pedra, pois por isso destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reinos da terra saibam que Tu és o Senhor. Meus irmãos, eu quero crer que os meus irmãos já ouviram alguma ministração, o que diz respeito a esse texto e ao contexto. Aqui vai falar do profeta Isaías, aqui vai falar de Ezequias, aqui vai falar de Rabizaque ou Rabizaque, e aqui vai falar de Senaqueribe, e aqui vai falar da Assíria, um povo que era inimigo declarado de quem? De Israel, meus queridos e amados irmãos. Então eu vou tentar dividir aqui um pouquinho esse texto e esse contexto, e não quero ser cansativo aos meus queridos e amados irmãos. Vamos começar por aqui, ó. Ezequias, que era o rei de Judá, e esse rei, ele começou a reinar 25 anos, irmão. Com 25 anos, era jovem. Ele teve o quê? Uma grande responsabilidade sobre os seus ombros. Então você que é jovem, assuma as suas responsabilidades. E nós não podemos ficar com essa conversa, né? Ah, eu quero curtir, eu quero passear. Não queira o que Deus quer para a tua vida, jovem. Eu com 22 anos de idade, pela infinita bondade e graça de Deus, eu estava vestindo naquela época os melhores tênis, as melhores roupas, mas Deus me chamou e eu abri mão de tudo para ir para uma igreja dentro da comunidade e fazer a viagem missionária. Não tinha direito a hotel, não tinha direito a escolher a comida, e tinha que deixar minha casa para dormir no chão, porque na igreja eles tinham uma congregação no Pernambuco, e quando eu vim para a igreja eu trabalhava onde? Eu trabalhava na lotação, eu era motorista. Eu fazia o primeiro carro que começava às 6 horas da manhã, e eu trabalhava até aproximadamente 11h30 da noite, e isso todo dia. Jesus me chamou, e
eu ganhava até bem naquela época, irmão. E Jesus me chamou, eu abri mão de tudo, e quando Jesus me chamou, não que é pecado, mas o que aconteceu na minha vida, eu dei todas as minhas roupas de marca. Eu me lembro que na época quem estava no auge era o Ronaldinho, o fenômeno, né? Eu fui até naquele shopping da PEN e comprei um Nike igual dele. Eu devo ter pagado naquela época de 700 a R$1.000. Mas amém. E eu assumi o que Deus tinha para a minha vida. Eu saí de todo o meu conforto, irmão. E quando você olha aqui para a vida do rei Ezequias, ele assume essa responsabilidade com 25 anos. Ele reinou aproximadamente 29 anos. E ele morreu com 54 anos. E ele foi um dos melhores reis de Judá. Ele foi considerado um dos melhores reis. Ele foi um rei piedoso. Ele removeu todos os altos de idolatria. Ele trouxe para Judá um grande avivamento. Em outras palavras, ele restaurou. Então vamos lá, um menino novo, ele estava disposto a andar na contramão do mundo, e tudo aquilo que não agradava a Deus também não agradava a ele. Eu, você, nós temos que ser assim. Tudo aquilo que não tange a palavra, tudo aquilo que não agrada a Deus, também não me agrada. Então ele realizou o quê? Ele realizou uma grande obra para Deus, igreja. E tem mais ainda. Ele enfrentou um grande desafio. Por que o rei Ezequias, ele enfrentou um grande desafio? Primeiro, o pai dele foi o rei Acaz. E quem foi o rei Acaz? O rei Acaz, ele foi um dos piores reis que Judá teve, meus irmãos. Primeiro desafio. Qual que é o primeiro desafio, pastor? Quando ele olhava para dentro da casa dele, ele não via o quê? Ele não via exemplo. E dura coisa para mim, dura coisa para você, quando nós olhamos para dentro de casa e não vê o quê? E não vê exemplo. Segundo desafio que ele teve que enfrentar. Quando ele olhava para fora, o que ele via? Ele via o reino norte. E quem era o reino norte? O reino norte eram os irmãos dele, que também era o povo de Deus. Mas quando ele olhava para o reino norte, o que o reino norte fazia? O reino norte não dava exemplo. Então ele olhava para dentro da casa dele, não via exemplo. Quando ele olhava, pastor, para o lado de fora, o que ele via também? Ele não via o quê? Exemplo. Se ele fosse esse tipo de cristão que qualquer música leva a ele, ele ia dizer, sabe o quê? Se todo mundo está fazendo, pastor, eu também vou fazer. Só que enquanto o reino norte e o pai dele não quis andar com Deus, sabe o que ele falou? Eu vou andar com Deus, eu vou honrar a Deus, e eu quero amar o Deus de Israel. Hoje, em alguns motivos, em algumas etapas da nossa vida, com dor no coração, não estou generalizando, mas hoje, com dor no coração, muitas das vezes você olha para o lado de dentro, você não vê referência. Você olha para o lado de fora, você não vê uma referência. Eu também fui um dos primeiros cristãos. Minha irmã estava na macumba, minha mãe não queria saber de nada com Deus. Quando eu fui para a igreja, o meu pai já havia morrido, mas meu pai era aquele que tomava da 1 até a 51. Só que há momento da minha vida e da sua vida, eu tenho que me posicionar e você tem que se posicionar. Não abra mão daquilo que Deus tem para a tua vida. Esse homem, ele se posicionou e ele virou, sabe o que? Ele virou uma referência para a sua
geração. Em outras palavras, pastor, enquanto ele olhava para dentro, enquanto ele olhava para fora, ele não viu uma referência, ele se posicionou e muitas pessoas olhavam para ele e diziam: sabe o que? Eu quero ser como Ezequias, um homem piedoso que anda com Deus, que ama a Deus e Deus tem prioridade na vida dele. Eu, você, nós podemos ser o quê? Uma referência para essa geração e o nome de Deus ser glorificado na minha vida e o nome de Deus ser glorificado. Quem sabe pode ter aqui nessa noite alguma pessoa que está em cima do muro. Quem sabe nessa noite pode ter uma pessoa aqui que veio ouvir uma palavra, mas está longe de Deus, se afastou de Deus. E uma das palavras de Deus para a tua vida é essa: ó. Se você se posicionar diante da minha presença, eu vou fazer coisas grandes na tua vida e através da sua vida. Isso aqui para você dar um glória a Deus, ou você falar eu creio. O amor de Deus trabalha ao meu favor e o amor de Deus trabalha ao teu favor. Oh glória! O que mais Deus quer, irmão, o que mais Deus quer é me ver, é te ver diante da presença dele. Eu posso orar 3 horas, não vai aumentar o amor de Deus para com a minha vida. Eu posso ficar 5 dias de jejum, Deus vai continuar me amando da mesma maneira. O amor ágape vai continuar o quê? Trabalhando o quê? Através da minha vida e através da sua vida. Mas quando Deus me vê e te vê longe da presença dele, ele o quê? Ele não se agrada. Ainda diante dessa palavra introdutória, quando você olha para Isaías 31, versículo 1, a Bíblia vai dizer que Senaqueribe, o rei da Síria, ele vem contra todas as cidades fortificadas de Judá, e o que ele faz? Ele a tomou. Quando você olha para Isaías capítulo 33 e o versículo de número 13, você vê o comandante assírio, Rabizaque, o Rabizaque, levantando a sua voz diante do povo de Deus e falando em aramaico. Quando você olha para Isaías 36, a partir do versículo 21, você vê o quê? O povo de Deus calado. E quando você olha para Isaías capítulo 37, a partir do versículo de número 10, você vê esse homem por nome de Senaqueribe afrontando a Ezequias, rei de Judá, e afrontando quem? E afrontando o Deus de Israel. Mas quando você olha para a vida de Ezequias, a própria vida de Ezequias, você vê que num espaço curto, ele enfrenta 3 crises num espaço curto. Primeira crise, uma crise internacional, a invasão do exército da Síria. Segunda crise, uma crise nacional, a invasão do embaixador da Síria. E terceira crise, você olha para o capítulo de número 38, você vê Ezequias o quê? Adoecendo e rogando o quê? A misericórdia e o favor de Deus em prol o quê? Em prol da vida dele. Então, diante dessa palavra introdutória, nós estamos vendo aqui Senaqueribe invadindo Judá e tomando a cidade de Judá. Senaqueribe querendo conquistar todo o território. E quando nós olhamos para esse texto também, nós podemos contemplar o quê? As manifestações de Deus, o quê? Em meio à crise, em meio o quê? Em meio à dificuldade. Mas vamos lá. Qual foi as atitudes que Ezequias tomou diante
das crises e das dificuldades que ele estava o quê? Enfrentando. Então nós podemos enfrentar provações, ou nós podemos enfrentar o quê? As crises. Então vamos lá. Senaqueribe aqui é um símbolo do inferno, querendo tomar aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus te deu. Rabizaque pode ser o quê? Os mensageiros do inferno, que vem contra a minha vida e que vem contra a sua vida. Mas o que nós devemos fazer diante das dificuldades, das crises, das provações que nós enfrentamos? Na vida espiritual, material, sentimental, conjugal, ministerial, familiar. Tem hora que a nossa vida espiritual está lá em cima, mas a nossa vida material está lá embaixo. Tem hora que a vida espiritual e material está uma benção, mas quando você olha para a sua família, você está enfrentando o quê? Uma dificuldade. Para mim, né? Uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos, que é difícil você vencer, é quando nós estamos enfrentando o quê? Uma crise na família. Mulher contra o marido contra a mulher, filhos contra pai, pai contra filho. Isso é uma ação o quê? Isso é uma ação do diabo. Nós temos que ter uma sensibilidade espiritual, muito cuidado, para quando estiver esse conflito, nós sempre lembrar e dizer: opa, o diabo quer colocar eu contra meu marido, quer colocar eu contra meu filho. A função do inferno, irmão, é entrar no meio da família e fazer o quê? Uma bagunça. Então vamos lá, tanto para o marido que tem a razão, quanto para a esposa que tem a razão. O filho pode olhar e dizer: o pai bebeu, veio e falou um monte para mim, me humilhou e não sei o quê. Mas nós temos que entender uma coisa: nunca podemos quebrar a ponte da reconciliação. Nunca quebre a ponte da reconciliação. Todo cuidado para mim é pouco. Você pode ter razão, meu irmão. Ô irmão, você pode ter razão, mas se a pessoa vem falar com você, não fica no seu não. Não, opa! Se a pessoa já está tendo a humildade, irmão, de vir pedir o perdão, é sua família. Não fica naquela conversa: vou dar um castigo nele, vai para casa da sua mãe. Não, ei! Toda família tem seus altos e baixos. Se toda família você for correr para a casa da sua mãe, você for correr para a casa do seu pai, para que você casou então? Então isso faz parte. Todo cuidado. Olha as ações do diabo aí. Nós vamos compartilhar de alguma delas aqui. Então vamos lá. A primeira atitude que Ezequias tomou foi essa, irmão. Capítulo 37, versículo 1. E tendo o rei Ezequias ouvido isso o quê? As afrontas que vinham da onde? De Senaqueribe e Rabizaque. O que ele fez? E tendo o rei Ezequias ouvido isso, capítulo 37, versículo 1, rasgou as suas vestes e cobriu o quê? Se de pano de saco. No Antigo Testamento, vocês sabem disso, no Antigo Testamento, irmão, rasgar as vestes e cobrir-se de saco falava do quê? Falava de humilhação. E o que a Bíblia diz? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no tempo certo Ele vai o quê? Ele vai vos exaltar. Então vamos lá. Hoje aqui não tem pano de saco. Hoje ninguém aqui vai pegar uma faca e vai sair cortando a roupa. Mas uma coisa, nós podemos o quê? Rasgar o nosso coração diante da presença de Deus. Se aquebranta, irmão. Nós entramos aqui nessa noite
Se é para chorar, chora, derrama a tua alma. Não fica com vergonha de ninguém não, irmão. Se for preciso colocar o rostinho no chão, você se humilhar no seu lugar, o negócio é você e Deus, e nós chamar a atenção de Deus em meio a essa batalha, em meio a esta peleja. Oh, glória ao nome do Senhor. A sua humilhação, o seu aquebrantamento pode o quê? Pode mover o céu em prol da sua vida, em prol da minha vida, em prol da minha família, em prol da tua família. A humilhação pode chamar a atenção de Deus para essa nação. Só que nós temos que tomar um cuidado. E nós vivemos em uma geração, a geração que? Do triunfalismo. Eu sou, eu faço, eu tenho, eu mando. Alguns ainda que estão até na igreja, mas parece que não é regenerado. Aí ele fala, a minha família é do PCC. Cuidado! Quando Jonas falou que Deus ia acabar com a cidade de Nínive, que ele pregou uma palavra, sabe o que o povo fez, irmão? O povo entrou na humilhação, rasgou as vestes, se cobriu de cinza, falou, amanhã nem animal aqui nenhum vai comer, todo mundo vai estar num pranto de humilhação, e nós vamos chamar a atenção de Deus, porque a mensagem do profeta foi essa: se não houver arrependimento, Deus vai chegar e Deus vai acabar com tudo, irmão. E Deus não pede licença e nem favor para ninguém, meu irmão. Eu sei que não dá nem para dar glória a Deus, mas Jeová é aquele que mata e não vai preso. Ô pastor, você está querendo colocar em medo em mim? Não, eu estou querendo mostrar a verdade para você. O que? Quando o rei falou, o profeta falou isso, então tudo bem. A partir de agora vamos se humilhar. Mas hoje a gente quer ficar falando, não, olha a minha pós-graduação, olha o meu mestrado, olha o meu carro, olha a minha casa, olha a minha empresa. Ô irmão, o inimigo não tem medo de quem é mestrado, não. O inimigo não tem medo de nota de 100, nota de 200, se você é bacharel em teologia, se você é PhD, não, irmão. Quando vem as batalhas, irmão, quando vem as crises, é hora da gente entrar na presença de Deus com humilhação, pedindo a misericórdia e o favor de Deus. Irmão, aquele povo se humilhou de uma tal maneira que a sentença que era para a morte, Deus falou assim, não vai ser mais morte. Eu vou dar vida agora e meu nome vai ser glorificado na vida deles. Por quê, irmão? Houve humilhação. Mas tem hora que a gente chega na casa de Deus, né? Eu quero tudo que Deus quer para mim. Chega na casa de Deus, a gente senta, irmão. A gente parece uma estátua, olho seco, e não se aquebranta, não se humilha, não pede a misericórdia de Deus, o favor de Deus, irmão. É difícil, né, igreja? Num culto de quarta-feira, de cura e libertação. Não, pastor, desce, coloca a mão em mim. Não! Aquele leproso que estava ao pé do monte, quando Jesus foi descendo do monte, pastor, ele se humilhou. Ele olhou para Jesus e falou, Jesus, se tu queres a pior doença da época, ele não falou, eu vou colocar Jesus, o Senhor na parede, o Senhor tem que fazer, não, é se o Senhor queres. O Senhor pode o quê? Jesus não aguentou. Aquele pai que tinha um filho que sofria uma doença, que quando pegava ele, jogava na água, jogava no fogo. Jesus olhou para ele e disse, se tu crer, ele falou, humilhação, Senhor, me ajuda na minha pequena ou na minha falta de fé. Jesus, me ajuda. Ele está falando, Senhor, ainda que eu não tenho essa fé para tocar no teu coração, Senhor, mas se compadeça de mim, se compadeça do meu filho. Com muito respeito a todos que estão aqui, veio ouvir a palavra, necessita
vencer essa batalha com muito respeito aos senhores, será que nós temos verdadeiramente se humilhado diante da presença de Deus? Será que você, minha irmã, tem se humilhado? Diante da presença do Deus de Israel? Como eu tenho me posicionado diante de Deus quando eu entro daquela porta para dentro? Como você tem se posicionado? Nós estamos vivendo dias de tão difícil, dias de tão guerra, irmão. Quer dizer o quê? Se nós pensar bem, irmão, é momento de nós se humilhar. Segundo, irmão, versículo de número 2, ó atitude em meias crises, em meias guerras. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebaná, o escrivão, e os anciões do sacerdote com veste de pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós. Segunda lição, irmão, você vê falando aqui, ó, do mordomo, você vê falando aqui do escrivão, e você vê aqui falando dos anciões do sacerdote. Ei, uma classe de pessoas que estava um pouco elevado. Mas o que você vê aqui? Em dias de guerra, em dias de batalha, é dia o quê? É dia de nós estar o quê? Diante de uma unidade, diante da presença de Deus. Quem aqui acredita que Deus trabalha onde tem unidade? Que Ele é massúria. Quem aqui acredita que Deus trabalha onde tem um povo unido? A irmã disse aqui, um lugar, um propósito e uma palavra que vai vir ao nosso respeito. Qual é o maior propósito aqui? É ver o nome do Senhor ser glorificado na minha vida, é ver o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Um lugar, um propósito, oh glória! Urabacaia, olha para o teu irmão, diga para ele, a tua vitória é a minha vitória. Alabaxúria, pastor, a tua vitória é a minha vitória. Olha para o teu irmão e fala, a tua batalha também é a minha batalha. Urabacá, olha para ele e diga, o teu Deus também é o meu Deus. E eu vou me alegrar com a tua vitória, porque Deus já está movendo o céu em prol das nossas vidas aqui neste lugar. Quem acredita bate palma, quem acredita dá glória a Deus, quem acredita dá aleluia. Sai pra lá, espírito de contenda, sai. Não trabalhe contra a visão da liderança da tua igreja. Se você não ajuda, também não atrapalha. Se você não ajuda, não jogue a semente chamada contenda. Ei! Se a igreja está num propósito de entrar dentro dos lares, vamos entrar dentro dos lares. Se a igreja está no propósito de humilhação, vamos se humilhar. Se a igreja está no propósito de jejum, vamos jejuar. Se a igreja está no propósito de estudo bíblico, vamos estudar a Bíblia. Se a igreja está no propósito de oração, vamos orar. Se a igreja está no propósito de dar uma oferta alçada, vamos dar. Se você não concorda, sai fora. O que não pode é jogar a semente chamada a semente da contenda. Querer colocar irmão contra irmão. Isso é tão sério, igreja. Isso é tão sério.
Só uma pequena biografia aqui para nós ter uma conscientização. Só uma pequena biografia. Moisés, irmão, ele foi chamado por Deus. Um homem chamado por Deus. Um homem escolhido por Deus. A palavra Moisés aparece 842 vezes na Bíblia. Moisés foi um dos maiores líderes que o Antigo Testamento teve. Moisés, quando ele estava na carne, na terra, ele estava 40 dias de oração e jejum. Quando ele estava pentecostal, ele estava 80 dias orando e jejuando e no Monte Sinai. Moisés, irmão, ele tinha unção para 70 pessoas e ele continuava o quê? Cheio do Espírito Santo. Deus levantou um homem por nome de Moisés para tirar, pastor, 2 milhões de pessoas que estavam na terra do Egito. Eu disse o quê? Deus levantou um homem por nome de Moisés para tirar o quê? Uma nação com 2 milhões de pessoas. Se fosse eu, ia dizer assim, ó, eu vou levantar aqui no mínimo 100 mil obreiros. Deus falou, não, Moisés é o meu exército. Mas um dia, irmão, um dia, para o povo de Deus vencer uma batalha, uma guerra contra o povo chamado povo Ameleque, que colocou impedimento no caminho do povo de Deus. Um dia, para vencer uma guerra, um homem que tinha tanta unção, tinha tanta comunhão, orava tanto, jejuava tanto, para vencer uma batalha. Um homem que foi chamado por Deus, um homem que falava com Deus assim, boca a boca. Moisés sentia o hálito de Deus, de tão perto que Deus estava dele. Um dia, para vencer uma batalha, sabe o que teve que ter, irmão? Teve que ter um Arão e teve que ter um Hur, porque não é coisa da minha cabeça. A Bíblia diz que enquanto Moisés estava assim, ó, com as mãos levantadas, o povo de Deus prevalecia. Ó, quando Moisés fazia isso aqui, ó, que Moisés abaixava a mão, o povo de Deus ia sendo derrotado. Então tinha muita unção, tinha muita intimidade, tinha muita comunhão, mas só que teve um dia, para vencer uma batalha, ele teve o quê? Ele teve que estar unido, irmão. A unidade. Jesus também, que é o nosso maior exemplo, o nosso maior líder, comunhão absoluta com o Pai, ele poderia ter feito o quê? Tudo só. A obra de Deus, ela nunca vai perecer, irmão. Ah, se eu sair, vai perecer isso. Não, irmão, a obra de Deus não existe ninguém insubstituível. O Deus que te capacitou, o Deus que te levantou, é o mesmo Deus que vai capacitar o outro, vai levantar o outro, vai colocar no teu lugar e vai fazer uma obra mais excelente do que eu, e vai fazer uma obra mais excelente do que a tua. Base bíblica. Quando Saul pensou que era o último bombonzinho da caixa, ele falou assim, rapaz, eu já tenho um escolhido, melhor do que você. Quem é? É Davi. Está lá no texto, igreja. Eu não sei porque tantas pessoas se vangloriam. Parece que está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Estou aqui pregando, irmão. Se eu não valorizar o que Deus tem feito na minha vida, achar que eu sou alguma coisa, eu não vou pregar mais, não vai não, meu filho, fica aí do lado. Deus vai na pior biqueira de São Paulo, pega o pior elemento, dá um banho no chuveiro da graça, dá um banho debaixo do sangue do Cordeiro, derrama unção, dá dor, vai lá e faz melhor do que o Adair. Ou quando Deus ainda quer nos humilhar, Ele pega uma pessoa que não tem nem tanto dom como eu, não tem nem tanto dom como você, não ora nem quanto eu, não ora nem quanto você, e vai lá e faz uma obra mais excelente do que eu, do que você. Muitas das vezes, irmão, muitas das vezes,
famílias não triunfam mais. A família não triunfa mais porque não tem o quê? A unidade. O cordão de 3 dobras não quer? Vamos pensar aqui nessa noite um pouquinho. Coisa de 1 minuto, vamos pensar aqui, Puxa, será que as coisas dentro da minha casa não está deslanchando? Será que não é porque eu e meu marido não está com isso aqui, unidade? Eu e minha esposa trabalham em casa. Para encaixar meu filho nisso aqui, pastor, de 15 anos vai estar sendo uma dificuldade. Não tenho vergonha de falar, não está 100% igreja. Ele vai fazer as coisas correndo, mas o negócio dele é o quê? A prioridade dele é o quê? É o computador. É o joguinho dele. Acho que semana passada ele chegou em mim e falou assim: ô pai, tá precisando de uma coisa? Eu falei: rapaz, é esse Samuel que eu quero ver, rapaz. É esse Samuel que eu quero ver. Mas durante 30 dias, irmão, isso acontece uma vez no mês. Então talvez as coisas não estão dando certo. Não é porque Deus não quer abençoar. É porque ainda, o esposo e a esposa e os filhos não se encaixou nisso aqui, a unidade. Porque se não tiver unidade, pastor, eu posso triunfar e a mulher pode ficar para trás. Ou a mulher pode, subir a escada. Porque há momento, né, irmão, que não vem nem escada, vem um elevador do céu, ou trampolim, você pisa aqui e salta lá do outro lado. Aí um vai e o outro fica. O bom não é esse, irmão, um ir e outro ficar. O bom é o quê? Os dois ir juntos. Tem casal na igreja que sofre dificuldade, porque não está se ainda, A mulher quer priorizar a casa de Deus, mas o marido não quer. O marido quer priorizar a casa de Deus, mas não quer. Oxi! O camarada estava lá no mundão, ela estava no mundão. Não seria tão melhor se os dois estivessem assim, unidade? Não, tem culto na quarta-feira. O que a gente fizer, até 6 horas está feito. Se não fizer, vamos para a casa de Deus. Vamos priorizar Deus, vamos priorizar a casa de Deus. Eles entraram o quê? Numa unidade. Para nós ganhar tempo, porque eu não quero passar. O máximo se eu estourar aqui é 9h35. Vocês lembram de Marcos 2? O camarada tinha um problema, mas ele tinha o quê? Ele tinha 4 amigos, e 4 amigos o quê? Que estavam aqui, tudo unido. Chegaram na casa onde estava Jesus. Falou: rapaz, aqui ninguém, a casa estava assim, bombando, cheia. Falou: ninguém vai abrir aqui, a porta para vocês entrar. Não tem problema, se vocês não abrem a porta, nós vamos entrar pela janela, pelo telhado. Mas que nós vai colocar esse homem na presença de Jesus. Nós vai colocar ele na presença de Jesus. 4 homens que tinham o quê? Unidade, nada parou eles, irmão. Terceira atitude. Em meio às batalhas, em meio às dificuldades, procure ajuda de pessoas que têm um nível espiritual mais elevado do que o teu. Como assim? Eles foram diante do profeta Isaías. Os profetas Isaías, irmão, rei é rei, profeta é profeta. Ele falou: rapaz, vai lá diante de Isaías, que Isaías tem uma comunhão com Deus. Fala com Isaías lá e vê o que Deus vai falar através da boca de Isaías. Em meio à guerra, irmão, em meio às batalhas, procura uma pessoa que tem um nível espiritual mais elevado do que o teu. Isaías tinha o quê? Isaías tinha uma palavra. Procura quem tem, algo de Deus para transmitir para a tua vida. Já parou para pensar, irmão, em meio às guerras, em meio às lutas, você procurar uma pessoa que não tem nada de Deus para te oferecer? Uma pessoa que não vai orar por você, não vai jejuar por você, não tem uma palavra, porque você já está na guerra, irmão, você já está na luta, você vai
procurar uma pessoa que vai dizer, não, você nasceu para sofrer mesmo, nada vai dar certo mesmo, a porta não, sai para lá, Satanás, em nome de Jesus, rapaz, já estou na luta, já estou na prova, rapaz. O que você quer dizer? Cuidado com as pessoas pessimistas. Os Sambalates e Tobias estão por aí, ei, essa obra não vai prevalecer. Era essa a palavra. Quarto, caminho para concluir. Quarto, não dê ouvido para aquilo que o inimigo tem falado. Tampa os seus ouvidos para a voz do inimigo. O inimigo estava dizendo, se vocês não fizerem aliança comigo, vocês vão comer o pior dessa terra, eu vou maltratar vocês, não adianta o rei de Ezequias, não vai poder livrar vocês. O inimigo estava trabalhando o quê? No psicológico. Nada vai me parar. Se você pegar o capítulo 36, o versículo de número 17, ele vai dizer assim, ó, dá uma olhada aí o que a Síria tem feito por onde ela passa diante das nações. Nós tem acabado. Nós não perde para ninguém. O inimigo quer o quê? O inimigo quer bombardear a minha mente. O inimigo quer bombardear a sua mente. Ó, uma das maiores guerras que nós enfrentamos, o quê? É aqui na mente, ó. É aqui na mente. Ele fala primeiro para o povo. Depois no capítulo 37, a partir do versículo 10, o inimigo chega diante de Ezequias e vai falar com Ezequias. E a palavra é essa: não te enganes o teu Deus, Ezequias. Nada vai poder livrar você, o que? Da minha mão. É o inimigo bombardeando. Você não vai crescer, não vai ter paz dentro da tua casa, não vai ter alegria, o teu filho nunca vai vir para... Ó, tá trabalhando aqui, ó, batalha, trabalhando no seu psicológico, ele bombardeia. Tem hora, irmão, que a gente tá dormindo, tem hora que a gente não tem paz nem para dormir, que a gente quando acorda fala assim, graças a Deus que eu acordei, meu Deus, que batalha é essa? Ó, bombardeando aqui, ó. Não dê ouvido. Eva parou de dar ouvido para Deus e foi dar ouvido para o inimigo. Perdeu o jardim do Éden, lugar de delícia. Quinto tópico para nós, e eu concluo aqui, ó. Se de um lado não é para dar ouvido ao inimigo, do outro lado nós temos que dar o quê? Diante da batalha, diante das crises, nós temos que dar ouvido o quê? Nós temos que dar ouvido a voz de Deus. O que Deus tem falado ao meu respeito? Diante de toda aquela afronta, o inimigo dizendo, eu vou entrar, eu vou acabar com tudo, nada vai dar certo, não adianta vocês confiar em Deus. A palavra de Deus veio, irmão. Capítulo 37, versículo de número 33, e a palavra de Deus era essa, e eu acho esse muito lindo, e a palavra também para nossas vidas. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei das Sírias. Olha o que ele está dizendo: não entrará nessa cidade. Essa cidade pode representar a minha casa, essa cidade pode representar a tua casa. Levanta a tua mão que eu quero liberar a palavra profética. Assim diz o Senhor nesta noite de hoje: o inimigo não vai entrar dentro da minha casa, não vai entrar dentro da tua casa para fazer bagunça. Quelebara, quem vem tomar posse, toma posse. O teu filho não vai morrer na biqueira, o teu filho não vai morrer dentro de uma cadeia. Quem veio para receber, levanta a mão. Ei, o inimigo não vai entrar dentro da tua casa. Toma posse. Dentro da tua casa haverá paz, haverá alegria, haverá amor, haverá felicidade. Deus vai cercar a tua casa com muralhas de fogo. Urabacandarabaia. E a outra palavra é essa: flecha alguma vai vir. Então levanta a tua mão. Toda ferramenta preparada do inferno contra a tua vida, contra a tua casa, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, assim diz o Senhor: eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros do inimigo no fogo. Urabacandarabachúria, só para te dar vitória. Olha para o irmão da direita, olha o irmão da esquerda, diga para ele, diga para ela: toda obra do inferno contra a tua vida, contra a tua família, está caindo por terra nesta noite de hoje. Assim diz
diz o Senhor. Urabacalabaxurimica. Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Oh, glória! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. A outra palavra era essa, ó. Pelo caminho que o teu inimigo veio, pelo mesmo caminho ele vai ter que bater em retirada. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 vai cair à tua direita, mas tu não serás atingido. Oh, glória! Ei, olha para o teu irmão e diga para ele: você acredita que Deus tem o melhor para você e para a tua família? Diga para ele, diga para ela: você acredita que Deus tem o melhor para você e para toda a sua família? Você acredita? Então levanta a mão, porque está no texto. Deus tem o melhor trigo. Cadê o glória a Deus? Deus tem o melhor azeite. Cadê o glória a Deus? Decalabaia, Deus não tem migalha, Deus não tem resto. Deus vai suprir todas as necessidades da tua família em glória. Olha para o teu irmão, olha para a tua irmã, diga para ele, diga para ela: a providência de Deus está chegando na tua casa. A providência, pastor, de Deus está chegando na tua casa. A porta vai abrir, o nome de Deus vai ser glorificado. Deus está dando ordem para o norte, Deus está dando ordem para o sul. Eita, eu quero ser ousado aqui, ó. A picanha vai chegar, o contrafilé vai chegar, a Coca-Cola vai chegar, o suco natural vai chegar. Urabacatarabachurimicandarábia. Você pode comer o ovo, pode comer a carne moída, pode comer o franguinho, irmão, mas chega um dia que Deus fala assim: hoje eu vou preparar um negócio bom aí pro meu filho, vou preparar um negócio bom pro seu filho. Eu vou falar porque vocês me conhecem e sabem que esse espírito de arrogância debaixo do sangue de Jesus não vai me pegar, não deixa, Jesus. Esse mês, pastor, de julho, eu já ganhei 4 cestas básicas. Só não ganhei a 5ª, irmão, porque eu fiquei na minha posição e no meu lugar. Mas se eu fosse um cara um pouquinho mais entrão, eu tinha ganhado a 5ª e tinha falado assim: vê lá pra mim. Em 4. Ó, dá pra ver que eu não sou melhor do que você nem no cabelo, né? Quando isso aqui cresce é um embaraço terrível. Se acontece na minha vida, por que não acontece na tua vida? Mas vamos lá, como que eu tenho me posicionado? Como você tem se posicionado diante das crises, da batalha? Vamos fechar o texto, vamos fazer uma conclusão aqui, para nós ir para casa, ó, 34, eu falei até o máximo 35, né? Vamos fechar aqui, ó, o que nós podemos aprender com essa grande batalha, com essa grande crise que Ezequias enfrentou. O que nós já podemos aprender, pastor? Nós já podemos aprender aqui, ó, isso aqui, ó: as minhas guerras, as tuas guerras, as minhas crises, as tuas crises, nunca foi e nunca será maior do Deus que você está adorando. Então olha para o teu irmão e olha para a tua irmã e diga assim: descansa o teu coração em Deus. Eu vou falar para o pastor, e o senhor fala para mim: pastor, descansa o coração do Senhor em Deus, porque as tuas lutas, as tuas guerras, nunca foi e nunca será maior do que o Deus que o Senhor está adorando. Oh, glórias ao nome do Senhor. Quem pode aplaudir o Senhor bem forte nessa noite?
Então aplauda ele, amado. É para o Senhor. Não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. Ô evangelista, tem bondade de Deus nisso aí, aqui, nessa noite? Ah, se não é a bondade de Deus, não vai faltar no celeiro. Sabe, amado? Sabemos que Senaqueribe ele estava tocando terror. Mas em tudo isso, nós vimos o quê? Nós vimos a bondade de Deus. A bondade de Deus na minha vida e na tua vida. Te amo, Deus. Fique de pé. Tua graça nunca falha. Todos os dias estou em suas mãos. Desde quando me levanto, Quem pode adorar? até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Em meu amor, na escuridão, a presença me conforta. Sei que é teu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, me entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém, igreja. Amanhã, células. Amém. Sexta-feira, oração às 20 horas. Glória a Deus. Amém, igreja? Procure uma célula em nome de Jesus. Tem aí os líderes. Esteja procurando a que for mais próxima para você.
esteja indo em nome do Senhor Jesus, amém? Oremos para agradecer ao Senhor. Também o evangelista Daí está ali atrás com as trufas. Abençoa a vida dele em nome de Jesus, amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, meu Pai, está aqui a tua igreja, Senhor. Pai, leva os teus filhos em paz, guardando, livrando, Senhor, de todo mal, Senhor amado. Senhor, que a tua palavra, Senhor, ela venha continuar, Senhor, ministrando em nossos corações, Pai. Pai, continue trabalhando, continue libertando, curando, Senhor, restaurando, Pai. Vidas que entrou neste lugar, Senhor. E eu creio, Senhor, aquilo que o Senhor entregou para cada um entrando neste lugar, o inimigo, ele não vai ter poder de roubar, Senhor. E eu creio o Senhor trabalhando e operando em nome de Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E todos concordam, digam: amém! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém!